Romanos 4, a partir do versículo 18. Diz assim o nosso texto: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. Bom, como eu disse já na semana passada, querido, Paulo concluiu nos versículos 16 e 17 a sua argumentação sobre a justificação pela fé. E pela fé nós vamos fazer uma oração antes de eu seguir com o meu raciocínio aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Nós estamos na Tua presença, Senhor. Mesmo distantes uns dos outros, separados geograficamente, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, na Tua presença. E a minha oração, Senhor, nesse momento em que nós estaremos diante do Senhor, ouvindo a palavra, é que o Senhor se agrade de nós, se agrade do nosso esforço, do nosso querer, Senhor, meu Deus, estar diante de Ti, ouvindo a Tua palavra. Que essa atitude, Senhor, meu Deus, nossa, agrade o Teu coração. E que o Senhor nos recompense por essa atitude, Senhor, trazendo uma palavra, Deus, ao nosso coração, Pai. Que o Senhor ministre ao coração daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. E não importa se eles estão ouvindo agora, se eles irão ouvir depois, ou lá mesmo pelo YouTube, Senhor, todo aquele que se dispuser a ouvir a Tua palavra, Senhor, que ele seja recompensado, Senhor, meu Deus, Pai, por ouvir a Tua palavra, Senhor, que ele seja ministrado, que o Espírito do Senhor use a palavra pregada, Senhor, para falar ao coração do Teu filho, ou da Tua filha, ou daquele que ainda não é filho, mas está ouvindo a palavra, Senhor. Essa é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A mim, como eu sempre tenho falado, Senhor, graça, sabedoria e poder para transmitir a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então nós vamos seguir aqui com o nosso texto, tá? Repetindo o que eu disse no começo. Na semana passada eu disse que nos versículos 16 e 17 Paulo estava concluindo a argumentação dele a respeito da justificação pela fé. Ele estava concluindo a refutação de todos os possíveis questionamentos que seriam feitos a respeito dessa temática da justificação pela fé. Entende? Ele fez todos os esclarecimentos. O tema está definitivamente estabelecido, querido. Não há salvação por meio de obras, a circuncisão não pode ajudar em nada, muito menos a lei tem algum auxílio para nos oferecer, tá? Quanto à justificação, só há um caminho: a fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Acabou, entendeu? É importante, irmãos, que isso fique estabelecido. Na verdade, é gritante a necessidade de que isso se estabeleça na nossa mente e no nosso coração. No que diz respeito à salvação, só há um caminho, um único caminho: a fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Obras não ajudam, a obediência à lei não ajuda, nada, querido, nenhum tipo de ação humana pode ajudar o homem no que diz respeito à salvação, à justificação pela fé. A única coisa que pode nos ajudar é a fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ponto final, acabou, tá? Agora, veja, nós estamos falando de Paulo, irmãos. Além de um homem brilhante, um homem que está escrevendo sob a iluminação do Espírito Santo, sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, ele não está satisfeito ainda. Ele já estabeleceu que a justificação é pela fé. Agora, se levanta uma questão. Pelo menos na mente de Paulo, na mente de Deus, há uma questão que tem que ser resolvida, né? O que é essa fé? Entendeu? Que tantas vezes foi citada aqui. Como eu sei se eu tenho essa fé? Quais são os elementos de uma fé verdadeiramente bíblica? É isso que se levanta. Bom, se a justificação é pela fé, então eu preciso saber o que é isso. Novamente, querido, se você é alguém que ouviu a mensagem do domingo passado,
Irmãos, essa coisa de ter conceitos definidos na nossa mente é muito importante. Estávamos falando sobre sabedoria e gastei quase 1 hora, querido, tentando trazer os principais conceitos a respeito disso, para que quando a gente ler o livro de Provérbios, a gente tenha pelo menos uma noção do que é a sabedoria que Salomão tanto fala, ou então qualquer outro autor lá. Você sabe que o livro de Provérbios não foi escrito só por Salomão, né? Outras pessoas também escreveram o livro de Provérbios. Então, assim, quais são os elementos? Como eu sei se eu tenho essa fé bíblica, entendeu? Como eu sei se essa fé ela está em mim, eu estou usufruindo dela. E eu queria tratar isso com vocês, querido. E aí é importante, irmãos, porque nós estamos trabalhando exatamente isso, justificação pela fé. Eu sou salvo pela fé, mas o que é isso, na verdade? O que é fé? Entende? E é isso que nós vamos trabalhar hoje, e eu queria gastar algum tempo com você, tentando descrever. Eu vou começar do 18 até o 28, querido. Eu tenho aqui uma pequena seção em que a abordagem do apóstolo aqui, nesses versículos aqui, diz respeito à natureza da fé. Entendeu? Como essa fé, que ele vem descrevendo o tempo todo, se manifestou na vida de Abraão. Em outras palavras, o que temos diante de nós é um exemplo prático da fé bíblica, necessária não apenas no que diz respeito à justificação, mas a todas as áreas da vida, entende? A fé descrita aqui por Paulo é uma fé que vem para nos auxiliar, não só no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito às áreas da nossa vida. Eu preciso não apenas conhecer, eu preciso não apenas saber o que é essa fé, mas como ela se manifesta na minha vida, tá bom? E aí nós vamos usar a experiência de Abraão, né, a sua vivência de fé, para tentar extrair da vivência dele um significado para isso e ver como ela na prática se manifesta. É mais ou menos isso que nós vamos fazer hoje, tá bom, gente? Então, antes de começar a descrever esses elementos da fé bíblica, eu vou, logicamente, trazer um conceito de fé. Eu vou usar o conceito que vem do dicionário Strong, né? É um dicionário de hebraico e grego. Talvez seja o dicionário mais completo que existe em língua portuguesa a respeito do hebraico e do grego, tá? É muito bom que a gente se atenha a isso. E depois eu vou trazer um conceito mais popular. Eu chamo popular, querido, para diferenciar o dicionário Strong desse conceito que vem da mente de alguns homens de Deus do passado, tá bom? Então, olha só, a palavra aqui, querido, para fé, eu só vou fazer um esclarecimento aqui, técnico, tá bom? Para que você entenda o que eu vou falar. Primeiro, eu vou pegar o texto bíblico para te mostrar o que eu vou falar, entendeu? 18 e 19 eu vou ler, eu vou te mostrar a diferença, tá bom? No versículo 18 é assim, olha, Abraão, esperando contra a esperança, creu. A palavra aqui, creu, é a palavra pisteu, ou pisteou, tá? Ela é um verbo. Aí agora no versículo 19, e sem enfraquecer na fé aqui é o substantivo pistis. Então são duas coisas diferentes. Um é pisteou, verbo, né? O outro é pistis, substantivo, tá? No nosso caso, querido, nós vamos descrever aqui o verbo, tá? O verbo. É para você entender a diferença, tá? O verbo. Essa palavra, ela significa... Aí eu estou trazendo o conceito do dicionário Strong, tá bom? Pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar a confiança em. São conceitos, tá? É esse o significado dessa palavra no grego. É como no português, uma palavra tem vários significados, tá bom? Agora, com relação ao uso dessa palavra no Novo Testamento, né, ela significa convicção e verdade para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior. É uma convicção e uma verdade para a qual o homem é impelido, é empurrado, né, por uma certa prerrogativa interna e superior. Significa também confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo. Então, essa fé
é uma fé que me leva a alcançar alguma coisa, a pedir a Deus alguma coisa e alcançar isso, seja para fazer alguma coisa, tá? E aqui, depois disso, tem fé salvadora. Então ela é usada para descrever fé salvadora, a fé que salva, a fé que me leva a acreditar realmente no Senhor. Mas também, querido, crer significa mero conhecimento de algum fato ou evento, ou então, em outras palavras, fé intelectual. Essas coisas vão ser faladas aqui durante a ministração, tá? Fé intelectual é uma das piores armadilhas, né, que nós encontramos na vida cristã, e muita gente tem caído nessa armadilha sem se dar conta, querido. Pensa que acredita quando na verdade não tem fé bíblica, tá bom? E também, querido, ela pode significar confiar algo a alguém, ou seja, confiar no caráter de uma pessoa, né? Tem a ver com isso, fidelidade, traz esse conceito de fidelidade. Isso é uma descrição mais hebraica. Fé para o judeu é confiança, é fidelidade, entendeu? Não tanto essa coisa que nós temos aqui, mais subjetiva. A fé para o judeu é mais prática, é mais objetiva, sabe? Bom, esses são os conceitos que vêm do Strong, tá? Fé salvadora, fé intelectual. E se eu pudesse, querido, eu restringiria aqui ao aspecto que nós vamos abordar aqui, né? Quase tudo a isso, né? Fé salvadora e fé intelectual. São coisas diferentes. É a mesma palavra que descrevem coisas diferentes, né? Também a fé que nos leva a fazer alguma coisa, que nos move a fazer alguma coisa, ou que nos ajuda a alcançar alguma coisa da parte de Deus, tá? Agora vem o conceito, querido, o conceito mais popular de fé. E aí, irmãos, eu particularmente gosto demais desse conceito, tá? Ele vem de maneira fácil de ser compreendido, vem por 3 palavras que começam com a letra C. Fé significa conhecimento. Não existe fé sem o conhecimento daquilo que cremos. Não existe essa coisa de fé cega. Eu vou falar disso mais tarde, tá? Fé tem que vir por conhecimento. Eu creio naquilo que eu conheço. Não dá para crer numa coisa que eu não conheço, tá bom? Segunda coisa, concordância. Uma vez que eu tenho o conhecimento, é necessário concordar com ele. Sem que haja concordância a respeito desse conhecimento, não há fé. Eu vou trabalhar isso um pouco lá no final, se eu chegar lá, tá bom? De maneira mais específica, eu vou andar um pouquinho. E fé significa confiança. Conhecimento e concordância são necessários, mas não são suficientes. É possível você conhecer uma coisa, concordar com aquilo que você conhece, sem que de fato aquilo gere em ti algum fruto, sem que isso gere confiança em você. Eu ouvi uma vez, querido, há uma palavra que Calvino, né, e os reformadores usavam para descrever essa fé salvadora. Se não me falha a memória, eles chamavam isso de fiducia. Fiducia. Acho que é por aí. Se eu não me engano, um cara que já até morreu, um comentarista chamado R.C. Sproul, ele falava de alguém tentando demonstrar essa fé que salva, essa fé salvadora, essa fé que nos leva para a confiança. É mais ou menos assim. Ele estava num auditório com algumas pessoas e tinha uma cadeira vazia, né? Vou tentar reproduzir. Estão vendo a cadeira? Não, estamos vendo. Vocês acreditam que aquela cadeira pode sustentar vocês? Sim, aí o pessoal olhava para a cadeira, viu uma cadeira de madeira ali. Sim, nós cremos que ela pode nos sustentar. Aí ele perguntava assim, mas ela está sustentando vocês agora? Aonde ele queria chegar? Você sabe que aquela cadeira tem força para te sustentar, mas essa crença de você saber que ela tem força para te sustentar não está te servindo de nada. Por quê? Porque você não está sentado nela. Eu sei que há um Deus no céu, eu sei que Jesus Cristo é Deus, eu sei que Ele morreu pelos meus pecados, mas para por aí, entendeu? Eu ainda não entreguei a minha vida para Cristo, eu ainda não fui até Ele. Então esse conhecimento que eu tenho de Cristo, ele não me serve ainda, tá? A menos que esse conhecimento, a menos que o concordar com esse conhecimento me leve a Cristo, ele não tem utilidade para mim. Vou falar disso um pouquinho mais tarde. Bom, então vamos aqui para os nossos elementos da fé bíblica, querido. A primeira coisa, tá? Primeiro elemento, a fé habilitou Abraão a crer na promessa de Deus. Aí nós vamos ver uma fé prática, tá bom? Prática. Não apenas uma questão intelectual, mas algo que nos leve a fazer
a nos movimentar, vou colocar dessa forma. A fé é uma fé que gera movimento em nós. Se ela não gerar movimento em nós, ela não tem utilidade, tá bom? Bom, a fé habilitou Abraão a crer na promessa de Deus. Qual foi a promessa? Paulo resume essa promessa numa frase só: assim será a tua descendência ou a tua semente. O texto está aqui, Romanos 4:18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Vocês observem que eu estou lendo várias traduções, tá? Quase todas querem dizer a mesma coisa. Aqui e acolá há uma diferençazinha, mas quase todas querem dizer a mesma coisa, tá? Então Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Paulo usa aqui, querido, o termo esperança 2 vezes na mesma sentença. Eu estou citando Calvino, tá? No primeiro caso, significa a esperança que pode originar-se da natureza e da razão carnal. No segundo, aliás, na segunda citação, refere-se à fé que é dom de Deus. O significado disso é o seguinte: quando ele se viu destituído de qualquer base para esperar, Abraão ainda assim ousou confiar na promessa de Deus. Ele não tinha nenhuma base para crer. Ele não tinha nenhuma esperança para crer, contra a esperança, entendeu? Ele esperava ter um filho, mas ele já tinha passado da idade de ter filho, a esposa era estéril, então, contra a esperança, ele creu, irmãos. Isso é tremendo, isso é absolutamente incrível, tá bom? Ele considerou o fato de o Senhor haver prometido, e esse fato, essa promessa que Deus fez, era a base suficiente para que Abraão cresce, entendeu? Por mais incrível que fosse, ele realmente acreditou, ele confiou. Isso eu vou te levar depois para esse relato, querido, tá? Lá em Gênesis. E quando a gente estiver lá, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, tá? Veja, é curioso, querido, como Paulo resume tudo o que Deus disse a Abraão com essa frase, né? Assim será a tua descendência. O que ela significa, na verdade? O que Paulo está dizendo a nós quando ele se refere a tudo o que Deus disse a Abraão com a frase, assim será a tua descendência? O que ele está querendo dizer? O que significa esse assim será a tua descendência? 3 coisinhas básicas, tá? Primeiro, em primeiro lugar, significa que Abraão haveria de ter uma descendência muito grande, muito numerosa. Vocês sabem, querido, e Deus manifestou isso a ele, dando uma ilustração. Se você voltar para o texto lá em Gênesis, Deus diz assim: olha, como a areia da praia, do mar, que não se pode contar, assim será a sua descendência. Ou como as estrelas que estão no céu, né? Então ele usa duas ilustrações para falar da grandeza dessa descendência, da quantidade de descendentes que ele teria. Ele compara isso à areia da praia do mar e às estrelas no céu. Veja, querido, aí eu queria chamar sua atenção para isso, tá bom? Olha, vê se você consegue imaginar, querido. Se você voltar lá no texto, Abraão está na tenda, provavelmente à noite, com certeza à noite, e Deus o chama para fora. Olha para o céu, Abraão. Conte as estrelas se você puder contá-las. Agora imagine, querido, está lá um homem idoso, ele sabe da sua condição física, a idade, sabe da mulher estéril, também já fora de idade, e de repente Deus vem para ele e diz assim: olha, eu vou te dar tantos descendentes, mas tantos descendentes como a areia na praia do mar e como as estrelas no céu. Consegue imaginar? Deus disse isso para ele. E sabe qual foi a reação imediata de Abraão? A Bíblia diz que ele creu, irmãos. Ele creu. Quando Deus falou, ele creu. É isso que significa, em primeiro lugar, assim será a tua descendência. Abraão, você terá uma descendência numerosa, muito numerosa. Segunda coisa,
quando Deus falou dessa maneira com Abraão, querido, ao mesmo tempo em que ele estava falando acerca dessa semente natural, ele também estava falando de outras sementes, de uma outra semente que não era natural em si, entende? Ele está falando de Jesus. Assim será a tua descendência incluía não só a descendência natural, os judeus, lógico, de lá veio Jesus Cristo, mas incluía Cristo e todo o plano de salvação por trás da pessoa do Senhor. Isso está em Gálatas, irmãos. Paulo fala para a gente em Gálatas 3,16. Olha o que Paulo diz, né? Que coisa interessante. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Não diz e as sementes, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua semente, que é Cristo. Então, quando Deus disse para Abraão, assim será a tua descendência, ali, querido, eu não sei se naquele momento ou em algum outro momento, Deus deu a Abraão uma revelação de que da descendência dele viria o Messias, e com o Messias todo o plano de salvação incluso, tá? Gente, eu venho falando tanto sobre isso aqui, eu tenho lido muitos comentários a respeito, né? E não são todos os comentaristas que concordam com isso, tá? Alguns acham que a promessa aqui diz respeito apenas à descendência natural de Abraão, aos judeus, entendeu? Eles não conseguem perceber, querido, aqui Cristo, entendeu? Li 1, 2 ou 3 comentaristas que falam sobre isso. Mas olha só, isso é tão importante, irmãos, por isso que eu vou citar mais uma vez a você que está acompanhando essas ministrações. Eu vou citar aqui João 8, 56 até o 58, onde o próprio Cristo fala, dá testemunho de que Abraão teve uma revelação dele. Ele diz assim, olha, João 8, 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui confirmando que Abraão viu. Deus deu a Abraão uma revelação do futuro, né? É por isso que eu gosto muito daquilo que o Nicodemos diz, que o Hernando Dias Lopes diz, que o Martin Lloyd Jones diz, que tantos outros pregadores dizem, né? O meio de salvação de Abraão é o mesmo nosso. A diferença entre Abraão e nós é que Abraão estava olhando para o futuro, para o Messias que viria. Nós olhamos para o passado, para o Messias que já veio, entendeu? Mas o método de salvação é o mesmo, não mudou. Tá bom, gente? A Lloyd Jones diz que é um grave erro de entendimento, irmãos, com relação à promessa de Deus, né, dada a Abraão, restringir essa promessa apenas aos descendentes naturais, aos judeus, né? Ele fala isso porque alguns comentaristas realmente acreditam que quando Deus deu a promessa, a referência era só aos judeus, tá? Ele diz o seguinte, olha, o que há de mais estupefaciente é que Deus ali revelou a Abraão todo o plano de salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abraão não o viu claramente, mas de fato o viu. Portanto, na palavra assim, temos incluída não somente o Senhor Jesus Cristo, como também o plano de salvação mediante a sua morte, mediante seu sangue, mediante sua crucificação. Estava tudo ali, irmãos, mas ainda não parou ainda, tá bom? Em terceiro lugar, quando Deus disse assim será a tua semente, ali também, querido, estava incluso os gentios. E é importante que a gente saiba isso, tá? Na verdade, Paulo vem repetindo isso nesse capítulo 4 aqui. Olha o versículo 4:11, irmãos. 11 e depois o 16. Veja como os gentios estavam inclusos na promessa. Olha só. O 11 diz assim, foi só mais tarde que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando-o justo, antes que o rito fosse praticado. Está falando da circuncisão, né? Que Abraão foi circuncidado antes de ser... que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, e que a circuncisão foi apenas um selo da fé que ele já tinha, né? Assim, Abraão é o pai espiritual de
todos os que creem e são salvos sem passarem pelo rito da circuncisão. Portanto, aqueles que não guardaram essas leis são justificados por Deus por meio da fé. Ele está dizendo assim, ó, os gentios, aqueles que não foram circuncidados, aqueles que não guardavam a lei, também são filhos de Abraão. Portanto, quando Deus diz, assim será a tua descendência, os judeus estavam lá inclusos, os gentios. Aí o versículo 16 confirma isso, olha, é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem debaixo da lei, mas todos os que têm fé como a fé que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Portanto, querido, quando Deus disse a Abraão, assim será a tua semente, ele estava dizendo que Abraão ia ser pai de muitas nações, porém, num sentido espiritual, né? Só dos judeus ele é pai no sentido natural, pois só dos judeus Abraão é de fato esse pai, entendeu? Nesse sentido natural. Aqui o pai de muitas nações diz respeito aos gentios, né? Sim, pai da nação de Israel, mas com um alcance estendido a todas as outras nações da terra. É muita coisa para ser dita numa frasezinha, né, querido? Mas é assim que a gente deve entender aquilo que Deus disse a Abraão, tá bom? A segunda coisa o segundo elemento de uma fé bíblica é que a fé habilitou a Abraão a crer na promessa, veja, querido, baseado na pura palavra de Deus e nada mais, em absolutamente nada mais. É uma repetição, não tem a ver com obras, não tem a ver com circuncisão, não tem a ver com lei, entendeu? Foi só na pura e simples palavra de Deus. Abraão não tinha coisa alguma que recorrer quando creu nisso, exceto a simples afirmação feita por Deus. Só isso, irmãos, só isso. Convido você para ler mais uma vez Gênesis 15:5. Olha, então o levou para fora e disse, olhe agora para o céu e conte as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhes, assim será a tua descendência. É até bom a gente fazer de vez em quando assim um exercício, né? Fechar os olhos e imaginar Abraão saindo da tenda, ouvindo a voz de Deus, levantando os olhos para os céus e contemplando tudo aquilo. Sabe, não dá para saber tudo o que aconteceu ali, querido, mas muita coisa estava inclusa naquela cena, sabe? Muita coisa estava ali. Há uma revelação profunda de Deus ali na vida daquele homem. Mas o que mais surpreende, irmãos, é que quando Deus disse a Abraão, olha para os céus, conte as estrelas, porque assim será a tua descendência. É só você pegar o versículo seguinte, irmãos, e você vai perceber ali, Abraão creu. Ele não duvidou, naquele momento ele não duvidou. Ele teve crises, nós vamos tratar disso depois, tá? Mas naquele momento ele não titubeou na fé. Deus disse e ele tomou posse. Usando essa linguagem nossa, né? Ele tomou posse da promessa ali imediatamente. Creio, Senhor. E porque ele creu, ele foi justificado. Não havia nada senão a pura e simples palavra de Deus. Isso é o que caracteriza a fé, irmãos. É uma das características mais excepcionais, mais extraordinárias a respeito da fé. Ela traz, como diz o Lloyd Jones, sabe, esse elemento de nudez. Eu não tenho nada para me apegar. A única coisa que eu me apego é aquilo que Deus disse, é aquilo que Deus falou comigo. Olha, às vezes fico pensando, parte do nosso cristianismo moderno hoje, para acreditar que Deus possa realmente abençoar, eles precisam ouvir uma mensagem como essa, tendo do lado um copinho de água. E lá no final, quando o pastor ora, abençoando a água, ele tem que beber aquela água para acreditar que alguma coisa vai acontecer. Ele não consegue viver essa nudez que a fé pede de nós, entende? Eu preciso de algum penduricalho. Queridos, eu não estou fazendo uma crítica a quem age dessa forma. Eu só estou apontando que isso não é uma fé bíblica. A fé, ela se apega única e exclusivamente à palavra de Deus. Eu não preciso de um objeto para fortalecer a minha fé. Não preciso disso. Eu conheci pessoas, querido, que colocavam rosa ungida debaixo do travesseiro,
parecia, sabe, parece um pouco, um tipo de espiritismo, um tipo de, sei lá, eu não sei nem descrever isso. Eu quero que você saiba, querido, e eu quero te dizer isso com muito amor. Eu não quero falar isso como uma crítica, eu não quero falar isso apontando o dedo para você, te condenando. Eu só quero te dizer que isso não é fé bíblica. Ah, pastor, mas funciona. Não quero saber se funciona, irmãos. Não me interessa se funciona isso. Não é a fé bíblica, entende? Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar. Assim será a tua descendência. Abraão olhou para a sua vida. 85 anos de idade aproximadamente nessa época ele tinha. A Sara estava deitada, Sarai, estava ali do lado da tenda, estéril. Tinha mais ou menos 75 anos de idade a mulher. Nunca tinha gerado um filho. Mas Deus disse, assim vai ser a tua descendência. E quando ele disse isso, Abraão creu. Ele confiou em Deus. Eu acredito, Senhor. Usando a nossa linguagem, eu tomo posse. Sabe, querido? A fé precisa desse elemento de nudez. Terceiro ponto aqui, querido. Terceiro elemento. A fé que Abraão tinha capacitou ele a crer na promessa simplesmente com base na palavra de Deus e também apesar de todas as aparências em contrário. Isso é incrível, irmãos. Ele não só confiou naquilo que Deus disse, mas confiou em detrimento de todas as circunstâncias que o cercavam. Novamente, um homem de 85 anos de idade, com uma mulher de 75 aproximadamente, estéril, entende? Estéril, cansado já da labuta, está ali. Na cabeça dele, o herdeiro vai ser alguém que trabalha para ele. E o Senhor vem e dá a ele essa palavra e ele confia. Em esperança, diz Paulo, em esperança, criou contra a esperança. Sabe o que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que realmente não havia nenhuma esperança de que aquilo acontecesse. Falando no sentido natural. Tudo estava contra a sua concretização. Vamos aqui aos fatos, irmãos. Mais uma vez, isso é muito importante para nós, querido. Se você quer conhecer a fé bíblica, entenda isso. Olha, o corpo de Abraão já estava amortecido, estando ele ali perto dos 100 anos de idade, 85, 86, sei lá, um pouco mais. Segundo, o ventre de Sara também estava duplamente amortecido pela idade e pela esterilidade que ela tinha, entendeu? Onde poderia haver alguma esperança de que Abraão pudesse e Sara pudesse ter um filho? Não havia nenhuma, querido. Era impossível, sabe? Era uma situação em que não havia absolutamente nenhuma esperança, nenhum vislumbre de esperança em nenhum aspecto. Então, como foi que ele creu, irmãos? Ele creu na esperança que Deus colocou diante dele. Foi isso, irmãos. Deus falou e ele acreditou naquilo. Novamente, irmãos, é para que fique bem claro, apesar de tudo estar contra a promessa, a esperança colocada diante de Abraão, apesar de todos os argumentos da razão se oporem a ela, apesar do senso comum ir fortemente contra ela e de toda a história da raça humana parecer ridicularizá-la, ainda assim Abraão creu. Em esperança, creu contra a esperança. Esse é um elemento fundamental da fé, querido. Fundamental. E lembre-se, a promessa não dizia respeito apenas a uma descendência natural, mas também a uma descendência espiritual e principalmente ao Senhor Jesus Cristo e todo o plano de salvação que veio com Ele. Entende, querido? Você crê dessa forma? Você já se sentiu desafiado, querido, a confiar no Senhor nessa magnitude, olhar para todos os lados e tudo, absolutamente tudo ao teu redor, dizer que não vai dar certo, dizer que não vai funcionar, que não adianta continuar insistindo, mas aí você se apega à palavra de Deus. A palavra de Deus gera essa fé no teu coração, ela te fortalece, ela te fortifica. E você, contrariando toda a lógica, toda a razão, permanece firme. Irmãos, essa é tremendo demais, querida. É poderoso demais, entende? Quarto elemento aqui, querido, de uma fé bíblica. A fé que Abraão tinha
habilitou ele a ter certeza e a estar seguro. Eu estou quase que só me repetindo, irmãos, mas é porque é muito importante que ache isso, querido. Veja, nós vamos falar um pouco disso lá na frente, né? Não é que Abraão em nenhum momento duvidou, irmãos, não é isso, tá? Só para você ter uma noção, olha que coisa interessante. Capítulo 15, Abraão recebe a promessa. Capítulo 16, disso depois que ele fala com Sara, da promessa que Deus fez, Sara faz aquilo que é lógico. Ela olha para a circunstância, olha para o marido, olha para ela e diz, bom, não vai ser de nós dois, né? Então faz o seguinte, pega aqui a minha serva, Agar, né? Pega aqui a minha serva, tem relação com ela e aí a promessa de Deus vai se cumprir. Ela quis dar uma focinha para Deus, mas Deus não precisa de nossa focinha, irmãos. Deus não precisa da nossa ajuda, querido. Isso aqui é interessante, isso que é massa, sabe? Ele não precisa da nossa ajuda. Porque o que Sara fez, e olha aí Abraão, sabe? Olha aí o Abrão, né? Ele poderia ter dito, não, vai ser nosso filho, não é de uma... Mas não, isso reflete, querido, que mesmo crendo no Senhor, ele teve dúvidas. E eu vou abordar isso, querido. Eu vou abordar isso porque isso é muito importante. Tem gente que pensa que crer significa nunca ter dúvida sobre nada. Isso não é verdade, irmãos. Não vamos trabalhar isso, tá bom? Olha só, versículo 21, irmãos. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele estava plenamente persuadido disso. Ou, se vocês preferirem, né, numa tradução um pouco mais interessante, ele estava fortemente convencido de que aquilo que Deus tinha falado iria acontecer. Bom, querido, nós devemos compreender que a fé, a verdadeira fé, tem entre os seus componentes este elemento de segurança, de certeza, de confiança, tá? Isso não exclui dúvida em algum momento, irmãos, pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente talvez nem conheça a história de Paul Yong-cho, e outros que conheçam de linha reformada fazem muitas críticas, mas eu li a história dele, querido, que ele conta num livrinho lá. Quando Deus apareceu para ele, isso ele narrando, e deu a ele uma visão do que ele deveria fazer, né, construir um mega templo, sem ter nada, sem ter recursos, nem nada praticamente, ele ouviu o Senhor e ele começou a obedecer a Deus nesse sentido. Então ele conseguiu, por meio de conhecidos, um investimento muito alto para construir o templo. Ele diz que enquanto ele estava de joelho, tudo ia bem. Enquanto ele estava ali, de olhos fechados, de joelho, clamando ao Senhor, tudo parecia bem. Mas na hora que ele abriu os olhos e que ele via a dimensão daquilo que estava sendo feito, ele esmurecia. Então ele diz que nesse tempo da construção ele passou mais tempo de joelho e de olhos fechados do que exatamente olhando para o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus deu a ele para fazer era tão grande que quando ele olhava para a dimensão daquilo, ele duvidava. Então ele tinha que ir para diante de Deus, se ajoelhar e clamar ao Senhor. Enquanto ele estava orando, ele tinha fé. Eu acho engraçado, querido, que isso é uma realidade nossa, entende? Você está diante de um problema e você já olhou tudo ao seu redor e nada parece resolver. Mas quando você se ajoelha para buscar o Senhor e que você lembra quem é Deus, o caráter de Deus, as manifestações do Senhor, você pensa, meu Deus, o que é isso para Deus? E você tem toda a fé do mundo. Quando você sai dali que volta a lidar com o problema, aí você dá aquela murchada de novo. A gente passa por isso, né? Mais ou menos isso que aconteceu, querido. Bom, olha só. A fé não se limita à esperança, querido. Fé é estar plenamente persuadido, é estar certo e seguro. Fé não é assobiar no escuro para ter coragem. Já falei isso aqui outras vezes, né? É uma experiência interessante. Você está caminhando em algum lugar, está escuro, você se sente sozinho, sente medo, e você começa a cantarolar alguma coisa, então assobiar para se sentir um pouco mais seguro. Fé não é isso, irmãos. Fé é estar convicto, sabe? Eu vou pular aqui algumas coisas, querido, porque eu já falei isso aqui, eu não vou. Além do elemento de segurança e de certeza, né, de confiança, fé também traz consigo um elemento de conhecimento. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. John Stott, falando sobre isso, ele diz assim, olha, antes de podermos acreditar nas promessas de Deus, precisamos ter certeza do seu poder. Isso quer dizer
que nós cremos que Deus é capaz de cumprir as suas promessas, é capaz de tornar real aquilo que Ele está prometendo, assim como da sua fidelidade, a capacidade de cumprir aquilo que Ele prometeu. Uma coisa é Ele prometer, né? A outra coisa é Ele cumprir aquilo que Ele prometeu. São esses dois atributos de Deus que constituíram o fundamento da fé de Abraão. Essa crença no poder e na fidelidade de Deus, querido. Esses elementos de confiança e conhecimento são fundamentais na caminhada cristã. Muitos são aqueles que são levados por um emocionalismo barato, né, que apela para o coração e para a satisfação das nossas necessidades mais básicas, e que por isso creem no cristianismo híbrido. Eu passei um tempo pensando nisso aqui, eu estava construindo isso aqui e pensando, olha só, os elementos de confiança e conhecimento, eles são fundamentais na nossa caminhada cristã. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas são levadas por um emocionalismo barato, que apela para o coração e para a satisfação das nossas necessidades mais básicas, e por isso creem num cristianismo híbrido. O que eu estou falando com isso aqui? O que eu quero dizer com isso aqui? Muita gente, querido, ao ir às igrejas, elas são levadas a esse emocionalismo barato. Demonstrações, ilustrações de fatos poderosos que mexem com as nossas emoções, entendeu? E que traz junto com aquilo, sabe, aquela pessoa que contou uma história tremenda, mirabolante da parte de Deus que ele teve, e ele conta aquilo para gerar no teu coração fé. É disso que eu estou falando, querido, tá? E junto com isso vem a promessa de que Deus pode fazer o mesmo contigo, satisfazer uma necessidade básica ou alguma outra coisa mais importante. Eu chamo isso, querido, de cristianismo híbrido. Nós misturamos o evangelho verdadeiro com o evangelho falsificado, baseado em sentimentos e emoções. O máximo que esse cristianismo híbrido consegue produzir é uma fé intelectual, razão pela qual muitos abandonam ao Senhor ao passarem por lutas e decepções. Essa pessoa que ouviu uma experiência tremenda, poderosa da parte de Deus, alguém teve com o Senhor, ela é instigada a viver algo parecido com isso, entendeu? É dito a ela que se ela fizer aquilo que ele fez, ela vai receber também um milagre poderoso. Então essa pessoa sai dali confiante, sabe, emocionada, ali crente no Senhor, de que vai experimentar algo poderoso da parte de Deus. Só que ela faz tudo aquilo que ela aprendeu e não houve um resultado. Então ela se decepciona com aquilo ali e muitos acabam abandonando o Senhor. Isso é um cristianismo híbrido que produz um emocionalismo barato e que leva as pessoas a se afastarem do Senhor. Bom, gente, olha só. Veja, irmãos, é fundamental que todos saibam que a verdadeira fé bíblica passa por um processo natural. Mais uma vez, eu vou tentar gastar um tempinho aqui contigo tentando descrever o que eu estou querendo dizer com isso. Olha, primeiro, querido, a fé alcança a nossa mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque só quando nós compreendemos a palavra de Deus é que de fato nós podemos chegar à fé. Tá? Não há fé sem que eu compreenda a palavra de Deus. Veja, Romanos 10, 17 diz assim: e assim a palavra vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo.